Galera, então olha só. A questão é, durante essas 15 semanas de treinamento, para quem está vendo no YouTube aí, ó, percebam que eu fiz então um bloco de força, depois outro bloco de força, mas não dá para ficar o tempo todo aumentando a carga em força, tá? Então vocês vão ver um bloco de potência aqui para voltar a não ter esses para ter esse pequeno estímulo de potência e para que não haja destreinabilidade da potência, tá bom? Então, vocês vão perceber que eu fui fazendo ondulação em alguns momentos, depois que davam 3, 4 semanas de ênfase em potência, eu ondulava voltando para 3, 4 semanas de força máxima, eu ondulava voltando um pouquinho para sessões de potência, justamente para não haver destreinabilidade, tá bom? Aí vem a pergunta do Ogando, né? A pergunta do Ogando, que é em relação a como é que estava o treino de tatame. Eram atletas de judô, né? Como é que estava o treino de tatame desses atletas? Então, da mesma forma que eu verifiquei a distribuição das características da sessão de preparação física ao longo das semanas, tá? Desses atletas, né? Lá eu atuava como fisiologista, então eu tinha a função de ficar analisando esses dados. Eu também registrei quais eram as características do treino de tatame para ver concorrência de treinamento. Aí você vai ver esse vermelho escuro aqui, ó, com um percentual em 100% da semana 12 a 14. Você vai ver que está escrito aqui, ó, randori, volume voltado para a parte aeróbica, ou seja, sessões onde, do ponto de vista de relações esforço-pausa, eu vou ter uma predominância muito grande de metabolismo aeróbico. Vão ser sessões, randori no judô significa simulação de luta. Sessões onde a gente vai ter uma estimulação muito grande de simulações de luta de longa duração, com a demanda aeróbica muito grande, tá? Isso gera uma fadiga do ponto de vista central significativa. E associado a isso, eu estava colocando um treino de força máxima com potência anaeróbica lática. Se a gente olhar aqui, a semana 12 e 13 é a semana de choque, ó, choque 2, CH2, choque 3, CH3, tá? Então, semanas duras, mas olha o salto respondendo positivamente. Até na 14, depois de 2 semanas aqui, 12, 13, 5, o salto continua aumentando, mostrando que os atletas responderam de maneira positiva a essa distribuição de carga. Já na semana 15, o salto caiu, mostrando que passou um pouquinho do ponto. Talvez a semana 14 devia ter sido uma carga até um pouco menor. Foi recuperativo, mas o salto ainda respondeu negativamente, reduzindo na semana 15. Então, eu fui aumentando a carga, mas eu precisei dar a recuperação, porque a combinação dos dois gerou um efeito reflexo lá na frente, que é essa perda de salto aqui na 15ª semana. Foi diferente desse bloco aqui da semana 4 a 7, onde a gente deu diferentes ênfases. Olha a distribuição aqui. Esse roxinho é treino técnico físico sem contato, para não gerar um desgaste mecânico tão elevado dos atletas, primeiras semanas de treino. Esse azul clarinho aqui, um randori mais simulação de luta mais anaeróbica, lática, tá? Para começar a gerar uma base para lá na frente a gente usar isso. Aqui a gente já bota velocidade, bota fadiga periférica. Então o cara faz uma situação de fadigar o membro superior e vai para a simulação de luta para ele lutar com o membro superior cansado, para gerar uma mudança de padrão tático, sessão técnica. Então aqui, ó, nesse primeiro bloco já foi uma ideia de colocar os sujeitos em diferentes tipos de treino do judô para gerar uma aquisição de retorno à prática. E aqui a gente estava dando ênfase em força. E aqui, lembra que eu falei que eu dei uma ênfase na semana 4 a 7 para a parte aeróbica, que intervalada? Foi para gerar uma base para ele suportar mais a semana 12 a 14, onde a ênfase foi toda em volume aeróbico, só que no específico. Então, olha só, galera, como é que a gente começa a pensar em transferência de meios de treinamento. Isso aqui pouquíssimas pessoas conseguem enxergar, e eu fico fazendo muita força para eu conseguir enxergar, porque eu acho que isso é uma grande diferença na preparação dos atletas a longo prazo. O bloco de
treinos aeróbicos da semana 4 a 7, foi pensando nesse bloco de ênfase de treinos aeróbicos específicos da semana 12 a 14 aqui. Então, o verdinho transferindo para o vermelho aqui em cima da semana 12 a 14. Então, está transferindo daqui para cá. Já o bloco de força aqui, eu estou pensando em transferir para a transferência de potência na semana 9 a 10, mas olha esse bloco preto aqui em cima, ó, 25%, 17% e 3% da semana 6 a 8. O que é esse tipo de treino? Treino voltado para velocidade no tatame. Então eu começo a gerar estímulo de velocidade no tatame, aí na preparação física eu complemento com uma transferência. Eu começo a gerar estímulo geral na preparação física aqui do ponto de vista aeróbico, para transferir para o tatame lá na frente no dia específico. Então, o que você tem que pensar quando você fala de planejamento a longo prazo? É como é que você vai cruzar as transferências do específico para o geral. Eu não vou conseguir fazer tudo na preparação física. Eu vou precisar que ele se desenvolva fisicamente também dentro da sessão técnico-tática. Como é que eu vou equilibrar isso? E aí é que eu preciso pensar em concorrência do treinamento, tá? Talvez essa diferente distribuição de demanda aqui, ó, no tatame, levou a ele não conseguir adaptar o salto positivamente até a semana 10. Mas essa carga aeróbica aqui também, da semana 4 a 7, pode ter gerado uma sobrecarga de fadiga central muito elevada, que não fez o salto adaptar positivamente. Então, no fim das contas, eu não posso pensar somente em períodos, fases, microciclos. É como, dentro de cada microciclo, de cada período, de cada fase, eu vou distribuir as ênfases de prioridades físicas, técnicos, táticas, para só lá depois eu pensar em quais exercícios que vai fazer. Se é LPO, se é crossfit, se é subir corda, se é plantar bananeiro, seja o que for, isso vai encaixar dentro da prioridade da capacidade motora aqui. Antes eu preciso entender a distribuição. Depois eu penso em prescrição.